Garcia Pereira, deixe-me começar por si. Como ouvíamos ainda agora, com esta operação, Portugal garante as necessidades de financiamento para este ano, já começa a construir uma almofada para 2015. Com isto, o Executivo ganha margem para fazer o quê? Bom, boa tarde antes de mais e boa tarde ao meu colega de hoje de debate. Eu acho que o Governo não ganha margem nenhuma porque, a não ser para continuar a operação de manipulação da opinião pública, que nós estamos a assistir neste momento, saudando como uma grande vitória uma operação de financiamento que não significa outra coisa que não seja manter e agravar, não só manter como agravar o endividamento do país, de um país cuja capacidade produtiva é cada vez menor, cujo PIB vai diminuindo de ano para ano e, portanto, o que nós estamos aqui é empurrar com a barriga para os anos próximos. Aliás, as taxas de juros que são extremamente elevadas, o que isto significará é que, digamos dito de forma simplificada, pede-se emprestado 3 mil milhões de euros para pagar daqui a 10 anos qualquer coisa como 4.500 milhões de euros, porque se pagaram, entretanto, à taxa que está, os respectivos juros. E o problema base do país, que é o facto de nós não termos uma economia que produza praticamente nada daquilo que o país necessita, não só se mantém, se agrava, à custa de um empobrecimento progressivo e cada vez mais drástico e mesmo dramático da população portuguesa. Portanto, isto é uma notícia para encher de gáudio os manipuladores da opinião pública, mas obviamente não traz rigorosamente nada de bom do ponto de vista do cidadão comum, do trabalhador português, que está confrontado com a aplicação de um orçamento de Estado para este ano, que é uma verdadeira declaração de guerra a quem vive do seu trabalho. Mas e que não faz outra coisa que não seja agravar o empobrecimento do país e a incapacidade do país produzir o que é que seja. Mas não há aqui pelo menos o sinal de que com estas operações Portugal afasta o cenário de um segundo resgate que poderia trazer ainda mais austeridade e medidas ainda mais gravosas? As medidas de austeridade vão parar porque, entretanto, chega ao fim o prazo de vigência do acordo da Troika. Há alguém que caia... Essa é uma das grandes questões para o pós-Troika. Mas o problema é exatamente esse, é que os senhores que defendem esta política têm de explicar como é que vão pagar as dezenas de milhares de milhões de euros que são o endividamento do país agora nos próximos anos. Onde é que se vai buscar dinheiro para isso? À custa de quê? Que não seja exatamente a manutenção de uma brutalidade de uma carga fiscal sobre quem trabalha, porque quanto àqueles que vivem do trabalho dos outros, nesses pensa-se em aligeirar, e à custa de um corte que está a atingir aquilo que é de mais absolutamente básico em termos das necessidades sociais mais elementares, da saúde, da educação, e portanto nós estamos a começar a ver. E alguns não querem ver, e de facto não há pior cego do que aquele que não quer ver. Não é aquele que não consegue ver, mas aquele que não quer ver. Nós estamos começando a ver aqueles indícios típicos de situações de gravíssimo empobrecimento da população e de alastramento da miséria, que são começarmos a perder as posições que tínhamos em termos de rankings a nível da saúde, designadamente, começar a ver a mortalidade infantil começar a subir, começar a surgir os casos de tuberculose, começarem a aumentar os casos dos idosos que morrem por falta de assistência não só médica como social adequada, e repare que ainda estamos numa fase em que ainda há uma certa franja da população que recebe algumas prestações sociais, designadamente o subsídio de desemprego, porque quando esses deixarem de o receber, nós, em vez de termos 2 milhões de pessoas abaixo do limiar mínimo de pobreza, saltamos rapidamente para mais do dobro disso. Garcia Pereira, e nós temos falado aqui várias vezes da carga fiscal que incide sobre as empresas e sobre os trabalhadores. Vê com bons olhos esta perspectiva de uma redução do IRS em 2015? Eu vejo isso como uma promessa das muitas que foram feitas e de que vamos esquecendo. Já agora convém que nós nunca nos esqueçamos que os defensores do acordo da Troika, fundamentalmente o PS, que chamou para cá a Troika, e o PSD, que ajudou à negociação do acordo e que se transformou depois no seu primeiro e principal executor, empenhado em mostrar que era um bom aluno nessa execução, indo inclusivamente além dela,
fazem os possíveis por esquecer quais eram os objetivos e os pressupostos com base no qual foi dada essa, entre aspas, ajuda da Troika a Portugal. Sem discutir nada do resto, toda a gente, evidentemente, destas forças políticas, se pôs de gatas perante a Troika e, portanto, aceitando, aliás, coisas que são completamente ofensivas da consciência de alguém que não tenha perdido completamente a noção do que é a sua pátria, o que é a defesa dos interesses do seu país e tenha minimamente em vista os interesses do povo português. Como seja, por exemplo, aceitar que os responsáveis máximos portugueses negociassem e trocassem argumentos com meros funcionários de segunda ou terceira linha de uma instituição que não tem sequer nenhuma legitimidade democrática. Mas isso é apenas não é um aspecto folclórico, é um aspecto elucidativo da forma como estes partidos se puseram completamente de gatas relativamente a isso. Mas já agora, convém recordar quais eram os objetivos que se dizia. Vão ser aplicadas estas medidas para, no final, o déficit ser este, o desemprego ser aquele outro, e ter sido retomada a capacidade, a atividade económica e a capacidade criadora do país, visto que é inegável que o grande endividamento do país decorre de nós termos um país que foi conduzido pela lógica da integração europeia, dirigida pelo PSD e pelo PS, uma lógica de destruição da capacidade produtiva do país, isto é, de aceitar um lugar de país absolutamente secundário, de neocolónia no quadro da União Europeia, portanto um país de serviços, de terciário, quase todos de baixa qualificação, e aceitando, portanto, destruir as pescas, destruir a agricultura, destruir a indústria, etc. E um país, evidentemente, que não produz praticamente nada, é um país necessariamente endividado. E quanto mais tem de comprar no exterior aquilo que necessita para viver mais se endivida. Ora, isto é a razão de base fundamental para a criação exatamente desse endividamento, depois acrescido, também convém não esquecer, designadamente por parte do PSD e do PS, das aldrabices e das trafalhices jurídico-financeiras dos BPNs, das PPPs, dos BPPs e outras coisas similares. Para além depois das rendas excessivas da EDP do Sr. Catroga e outras coisas do género. Mas a razão fundamental é aquela. Ora, o que é que foi corrigido na sequência da aplicação de um programa que caiu fundamentalmente? Factos são factos. Aí, contra factos não há argumentos. O grande esforço, digamos, das medidas da austeridade caiu em cima de quem trabalha ou quem já trabalhou uma vida inteira. Não caiu em cima de quem vive do trabalho dos outros. Caiu em cima dos trabalhadores, em particular dos trabalhadores da administração pública e dos reformados, dos aposentados e reformados. Ora, após a aplicação desse plano, que é um plano de devastação do país, do ponto de vista da condenação dessas pessoas à miséria e de devastação do país, do ponto de vista da venda ao desbarato de recursos estratégicos fundamentais indispensáveis para aplicar qualquer plano de desenvolvimento da economia nacional, o que nós temos é uns senhores a gabarem-se de que agora os credores internacionais, ou seja, a banca, até têm mais confiança neles. É evidente que é um grande negócio emprestar a Portugal a taxas de juro que, sendo embora inferiores àquilo que eram há uns anos, são taxas absolutamente exorbitantes ainda hoje, à custa da completa devastação do país. Quando estes senhores saírem do poder, aquilo que deixa é um país que não tem uma empresa de telecomunicações, não tem uma empresa de águas, não tem uma empresa de transporte aéreo, não tem uma empresa de transporte ferroviário, porque venderam tudo. Não tem uma empresa de correios, venderam tudo e ao desbarato para, com essas receitas extraordinárias, também mascararem os resultados do déficit, porque já agora convém também recordar qual era o objetivo que estava fixado. Diga? As metas que estavam fixadas e as metas que foram atingidas. E como é que, quando eu falo de manipulação da opinião pública, eu acho que se perdeu a vergonha em Portugal. Porque aqueles que aceitaram que seria um objetivo de 3 ponto qualquer coisa, depois alargam esse objetivo para os 4.5 e depois já é o objetivo, já é 5.5, depois já não é bem 5.5, pode ir adiante. E se nós formos verificar efetivamente as contas reais do final deste ano, verificamos que isso ultrapassou inclusivamente os 5.6. Agora a justificação não foi permitida a contabilização de mais uma nacionalização de um buraco, neste caso do Banif. Portanto, quando eu falo em manipulação da opinião pública, eu estou a falar nisto. E os factos são estes. Este governo destruiu 500 mil de postos de trabalho com a aplicação do acordo da Troika. 500 mil de postos de trabalho. E o número do desemprego é uma completa falsidade. Porque, aliás, eu agradeço muito ao meu ilustre colega ter chamado, por exemplo, a questão do desemprego
Porque na sequência, aliás, do último programa tivemos aqui o Luís Gomes, exatamente eu demonstrei pelos números dos próprios Institutos de Emprego e Formação Profissional e da Segurança Social que o número real de desemprego ultrapassava os 820 mil. Os desempregados oficiais, sem contar agora com aquelas outras categorias de trabalhadores que estão efetivamente desempregados, os inativos desencorajados e inativos disponíveis, o sobreemprego visível, porque aí vai para cerca de 1,5 milhão. Mas os desempregados oficiais são 820 mil. E estes senhores aparecem a apregoar que é extraordinário porque a taxa de desemprego diminuiu, escamoteando que foram 100 mil portugueses embora, mais de 100 mil portugueses num ano, estão a sair mais de 10 mil por ano, e se está a escamotear as estatísticas oficiais de desemprego, designadamente com mecanismos como sejam pseudo-ações de formação, ou pior do que isso, o recrutamento, disse, no outro dia não tive a oportunidade de o referir com todo o pormenor, que é ir buscar trabalhadores, mas apareceram designadamente nos ecrãs da televisão, trabalhadores a denunciar isso, trabalhadores que estão desempregados, para preencher postos de trabalho que não são preenchidos com trabalhadores com contrato de trabalho, mas sim com desempregados, a ganharem qualquer coisa como 50 euros por mês e subsídio de alimentação, e ocupar um posto de trabalho devia estar ocupado com um trabalhador efetivamente empregado. E, portanto, esta pessoa salta fora das estatísticas do desemprego, vai receber 50 euros por mês e, num dos casos, centro de saúde amadora até menos do que isso. E saltou fora. Mas nós temos... Isso sempre aconteceu. Não digo que o governo de Sócrates Deixe-me dar a palavra ao Carlos Peixoto de Garcia Pereira. Também. Mas porque outro aldrabou, não torna legítimo aldrabar também. Tem que comparar situações iguais, não é? Situações diferentes. Este governo destruiu 500 mil postos de trabalho.